Psicólogas trabalhando como autônomo. Você sabia que você tem obrigações tributárias para com o Estado? Vamos lá. Você trabalhando como autônoma, você é contribuinte obrigatória do INSS. Então, você precisa recolher o INSS. E aí nós temos duas formas de você fazer esse recolhimento. O completo, que é 20% sobre o montante que você recebe, ou o simplificado, que é 11% sobre o salário mínimo. Aí você pode definir ou entre um e outro, mas você precisa recolher isso mensalmente, desde, claro, que você tenha prestado serviço e recebido por isso. Tá? O ISS, que é um imposto municipal, também você precisa recolher. E aí depende da cidade. Há cidades que dá isenção quando o autônomo presta serviço para outra pessoa física. Pegando ali como exemplo São Paulo. São Paulo, ele dá essa isenção desde que você faça o cadastro no CCM, que é o cadastro municipal. Brasília, mais de R$ 3.300 cobrados anualmente, pagos em 4 parcelas. Tá? E o último imposto, que é o imposto de renda pessoa física. Né? Então, se você recebe um montante dentro do mês, aplica na tabela e tem imposto a recolher, você precisa recolher através do Carnê-Leão no mês subsequente. Tá? Então, são esses 3 tributos que você tem para recolher. Em termos de percentuais, o exemplo que eu dei de Brasília e São Paulo, num valor aí de R$ 5.000, você vai recolher um pouco mais de 10% por São Paulo e um pouco mais de 15% lá por Brasília. Tá? Isso se falando de R$ 5.000. Mas você tem essas obrigações e você precisa recolher. Tá? Não é à toa que a Receita Federal ela criou a Receita Saúde. Tá? Você hoje, como pessoa física, você precisa emitir o Receita Saúde para o seu cliente. Tá? E isso serve para cruzamentos. Tá? Ok? Então, não só para a Receita Federal, mas também para o município. A Receita Federal ela disponibiliza informações para os municípios. Então, você corre sim um risco de um cruzamento e o ISS ser cobrado. Tá? E a Previdência também, porque uma vez que a Receita Federal tem um acesso à informação de que você recebeu como autônomo, ela pode te cobrar o INSS. Tá? Ela pode te intimar a cobrar caso você não venha recolhendo o INSS. Tá? Então, você tem sim obrigações. Agora, o que fazer? Eu continuo como autônoma, eu passo para uma empresa, isso vai depender da cidade, vai depender qual o valor que você tá recebendo. Esse valor que eu falei há pouco, de R$ 5.000, há uma previsão de isenção a partir de janeiro de 2026. Ainda está no Congresso, mas isso pode ocorrer. Né? Sendo aprovado, evidentemente que os percentuais aí, dos exemplos que eu dei agora, ele vai diminuir. Tá? São Paulo um pouco mais de 10%, Brasília um pouco mais de 15%, aí a gente vai ter uma redução de pelo menos uns 2% em cada uma dessas cidades. Então, são variáveis que nós temos que precisa ser observado. Tá? Mas o Estado ele tem meios de cruzamentos em que ele consegue as informações e pode sim te cobrar esses tributos. Tá, ok? Então, quando você está começando ali, acabou de se formar e está começando a sua profissão, você precisa ir monitorando, né, o seu faturamento, de forma que você não pague muito tributo, tá? Porque você vai chegar num ponto da pessoa física em que você vai extrapolar, tá? E aí você precisa decidir se abre a empresa ou não, tá ok? Mas INSS, ISS e Imposto de Renda. Essas são as suas obrigações como pessoa física, como autônomo, tá ok? Um abraço.